Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Quero te convidar a ficar em pé em nome de Jesus. Se você puder levantar suas mãos para os céus em sinal de rendição ao Senhor, em sinal de adoração a Ele, porque Ele está aqui nesse lugar, amém? O Senhor está aqui nessa noite, o Senhor está aqui nesse lugar, e nós damos início a essa celebração, dando toda a honra, toda a glória e toda a exaltação ao Senhor, aquele que vive, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, amém? O leão e o cordeiro está aqui nesse lugar, e nós declaramos: Espírito Santo de Deus, mais uma vez, nós declaramos: Tu és bem-vindo aqui nesse lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, em nossas vidas. Vento dos quatro cantos possa soprar aqui nesse lugar, venha soprar sobre as nossas vidas, assim como no natural, assim como lá fora está chovendo, que aqui dentro, meu Pai, possa chover poder, possa chover cura, possa chover libertação, possa chover restauração, possa chover, Senhor, resposta nessa noite. Nós declaramos a chuva do Senhor aqui nesse lugar, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus, e te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, e desde já nós declaramos que nós estamos aqui para te adorar, nós estamos aqui para te exaltar, estamos aqui para prestar culto ao Senhor, em nome de Jesus, amém? Quantos vieram aqui nessa noite para adorar ao Senhor, amém? Amém. Aleluia, vamos celebrar o Senhor. Te adoramos, Senhor. As nuvens Ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Declare: nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Declare: nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, que dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Portões, prepare o caminho ao Rei. E o Deus que vem salvar, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará e toda língua irá confessar que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Oh, Espírito de Deus, te adoramos, prostramos diante de Ti, Senhor. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Declare: quem pode impedir o eterno? Nada. Quem pode impedir
impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Ninguém pode. Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, 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 oh. Aleluia! Você pode celebrar o leão e o cordeiro nessa noite? Aleluia! Te adoramos, Senhor. Te rendemos graça, Espírito Santo de Deus. Se você puder, levante a sua mão comigo e declare assim: eu creio que o Senhor já venceu tudo. Não, declare assim: eu creio que o Senhor já venceu tudo, e que a bondade do Senhor está sobre a minha vida. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: a bondade do Senhor, ela irá te seguir. Aleluia! Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Declare: me levanto, eu cantarei. A igreja declare: és fiel. Cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Declara: eu sei que és meu Pai, que amigo és, vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és
uma vez, és fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Celebramos o teu nome, Senhor. Iremos cantar da tua bondade. Iremos cantar mesmo do teu amor. Obrigado, Jesus. Eu cantarei da bondade de Deus. Você pode declarar isso? Eu cantarei da bondade de Deus. A última vez, declare. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode exaltar o nome do Senhor, celebrar o Senhor. Celebre a bondade do Senhor. Celebre aquele que está vivo, aquele que ressuscitou. Ele é o leão e o cordeiro. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Quero estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Cante ao Senhor tudo que há em mim. Quero te ofertar, quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto, Senhor, junto aos teus pés, pois prazer, Senhor, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo
tudo que há em mim. Fala pro Senhor nessa noite: eu quero te ofertar, Senhor. Quero te ofertar. Receba a nossa adoração, Senhor. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado à tua bondade, Senhor, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Levante suas mãos e declare: te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. não importa, Não importam as circunstâncias, adorarei. somente a ti, Somente a ti, Jesus, eu te louvarei, te louvarei. não importa, Não importam as circunstâncias, adorarei. somente a ti, Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. somente a ti, Somente a ti, Jesus. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as suas obras. levante suas mãos e declare: Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e tudo sei que neles há toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. pois tu és, Pois tu és o Deus Criador. tu és, Senhor. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. E o louvor ao Rei Jesus. Declare a honra, a glória, a força
ao Rei Jesus, ao Rei Jesus. Nós te rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode exaltar o nome do Rei Jesus e glorificar o nome dele. Toda a honra e toda a glória a ti, Jesus. Celebramos o teu nome, celebramos o teu nome, Rei Jesus. Celebramos o leão e o cordeiro, celebramos aquele que vive, Jesus. Toda a honra, toda a glória, todo louvor a ti, Jesus. Aleluia. Nós declaramos, Jesus, que nós iremos sempre te adorar, Pai. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Essa é uma noite de adoração. Declara ao Senhor: pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Senhor, já vivi tantos perigos, a bondade do Senhor te alcançando de novo, mas tua voz me acalmou. Aleluia. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Declare: e não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. De nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crê.
chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Levante as suas mãos nesse momento agora, em nome de Jesus. Ah, Espírito Santo de Deus, nós declaramos que o Senhor está abrindo um caminho aqui para você nessa noite. Declaramos que o Senhor está abrindo um caminho para você nessa noite, em nome de Jesus. Ele cantará bassori, cantará bassori, cantará bass. É profético. Esse momento agora é profético. Aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está respondendo para você nessa hora. Assim como nós iniciamos esse culto declarando que iria ter chuva de bênção, chuva de poder, chuva de resposta, chuva de restauração. Ei, o Senhor está te levantando nessa noite. O Senhor está abrindo o caminho. O Senhor está restaurando o teu físico. O Senhor está restaurando a tua saúde agora. Declaramos agora sobre a vida dos nossos pastores que estão em casa assistindo, a chuva de restauração chegando ali em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor abrindo o caminho ali naquele lugar. O Senhor abrindo o caminho ali naquele lugar. A chuva de saúde, de restauração, de disposição chegando ali naquele lugar. Em nome de Jesus, com suas mãos levantadas, em sinal de adoração, em sinal de rendição ao Senhor, porque Ele está aqui nessa noite. Ele está abrindo um caminho para você nessa noite. Ele está te dando resposta. Ele está te trazendo alívio. Ele está te trazendo renovo. Ei, nós estamos plantados aqui nesse lugar, mas nós estamos também plantados e crescendo, porque o Senhor tem nos fortalecido. O Senhor tem algo novo para a nossa vida. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus o fortalecimento do Senhor, o crescimento do Senhor, a graça do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós apresentamos todas as vidas agora diante do teu altar. Todos que estão aqui nessa casa, todos que estão nos assistindo, nos acompanhando, nós declaramos o teu poder, nós declaramos a tua cura, nós declaramos a tua restauração, nós declaramos a libertação, nós declaramos a mudança, nós declaramos agora a virada de chave em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus está virando algumas chaves aqui nessa noite. Deus está virando algumas chaves aqui nessa noite.
Em nome de Jesus. Tem carteira de trabalho sendo assinada aqui nessa noite, em nome de Jesus. Tem portas sendo abertas aqui nessa noite. Ei, Deus vai te honrar, Deus vai te levantar. Talvez você está trabalhando em algo provisório agora, eu não sei quem é, mas Deus vai reverter essa história. Deus vai trazer você para um lugar de honra, em nome de Jesus. Pai, continuamos orando e declarando sobre a vida do teu povo e da tua igreja, o teu poder, a tua cura e a tua restauração, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus. Ainda com suas mãos levantadas, se você puder, nós vamos declarar mais uma vez esse pedaço dessa letra que fala: toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. Esse homem é Jesus, amém? Esse homem é Jesus. Ele é o leão e o cordeiro que nós adoramos. Ele é aquele que a bondade irá te seguir. Ele é aquele que você adora, aquele que você declara. Esse homem tem poder. Esse homem, ele é Jesus, amém? Vamos declarar ao Senhor: toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te declare. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu levante sua voz, igreja, declare. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado, toda vez, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Você vai cantar o hino da vitória, amém? Você pode celebrar o nome do Senhor e dar um aplauso ao Senhor e glorificar o nome do Senhor. Aleluia! 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 Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: eu já estou vendo. Fala, já estou vendo você cantando o hino da vitória. Amém? Aleluia! Se você quiser e se você puder, dê um abraço também nessa pessoa que está do seu lado e fala assim, ó: que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você está aqui nesse lugar, que bom que você está aqui nessa casa, amém? Aleluia! Em nome de Jesus. Ainda em pé, amados, rapidinho, eu quero orar e abençoar a sua vida financeira, amém? Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu dízimo nessa noite, nós iremos abençoar a sua oferta, nós iremos consagrar o seu dízimo em nome de Jesus. A palavra de Deus fala que nós temos que trazer as nossas ofertas, o nosso dízimo com alegria, amém? Que você nessa noite, você possa trazer a sua oferta com alegria, com gratidão ao Senhor. Nós temos aqui as nossas chaves, a nossa conta bancária, a nossa chave Pix, que é o CNPJ da igreja. No seu assento aí tem um envelope que é mais fácil, tem um QR Code, você pode apontar o seu celular aí também, está depositando, transferindo aí a sua oferta e o seu dízimo, amém? Vamos orar então e abençoar. Levante seu envelope. Se você fez transferência bancária, Pix, levante o seu celular em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Todos, você também que não está ofertando, levante as suas mãos. Receba agora a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos agora as ofertas.
Nós consagramos agora todos os dízimos e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, a tua bênção. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, repreendemos agora todo o devorador, repreendemos agora tudo aquilo que é contrário e declaramos em nome de Jesus a vida financeira dos nossos irmãos abençoadas, Pai. Todas as ofertas, declaramos que tudo aquilo que está sendo ofertado, tudo aquilo que está sendo depositado aqui nessa terra, que é uma terra boa, que é uma terra que mana leite e mel, nós declaramos que eles irão colher 100 vezes mais em nome de Jesus. Abençoamos a vida financeira da tua igreja e declaramos, ó Pai, a tua paz. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, prosperidade do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Se você crê, se você recebe, diga amém. Amém. Em nome de Jesus. Você pode estar trazendo aqui a sua oferta, o seu dízimo, em nome de Jesus. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem, ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e o nome do Senhor o hino de vitória do outro lado cantou. Amém. Você pode se sentar em nome de Jesus. Aleluia. As nossas crianças podem estar saindo, acompanhando ali naquelas salas ali, já estão ali animadas, hein? As professoras estão ali já também, chegando. Deus abençoe o culto das crianças, que é paralelo com a nossa celebração aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe nossos ministros de louvores, amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Que bênção nós estarmos juntos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém, amados? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Todos são bem-vindos aqui nesse lugar, todos são bem-vindos aqui nessa casa. Que bom que você está aqui nessa noite e que bom que você veio aqui nesse lugar, amém? Nós iremos ouvir agora os nossos recados. Todas as terças-feiras, às 20 horas da noite, acontecem as nossas células de jovem aqui no pátio da nossa igreja. É um tempo de descontração, mas também de crescimento. Chama toda a galera e vem participar com a gente. Todos os sábados, às 9h30 da manhã, acontece nosso bate-bola com Jesus. Um encontro especial para todos os jovens e adolescentes, cheio de aprendizado na palavra de Deus e momentos de diversão. Durante os cultos de domingo, a igreja disponibiliza um espaço para crianças de 0 a 12 anos. Também contamos com uma sala de amamentação e trocadores, com a transmissão ao vivo do culto para os pais. Traga seus filhos e participe desse momento em família. Você já reparou que na entrada da nossa igreja há um carrinho como esse? Pois estamos arrecadando alimentos para quem precisa. Vamos juntos fazer parte dessa corrente do bem. Prezados membros e visitantes, gostaríamos de informá-los que durante os nossos cultos e eventos é comum a realização de filmagens e fotografias, para fins de divulgação e compartilhar os momentos especiais. Caso você não deseje aparecer, pedimos gentilmente que informe a nossa equipe de mídia ou aos pastores. Agradecemos sua compreensão. Atenciosamente, equipe de mídia. Amém, queridos? Glória a Deus. Ao decorrer dos cultos, nós iremos estar informando vocês a nossa programação de fevereiro. E você fique ligado aí nos seus grupos também, os jovens, meninas do papai, bate-bola com Jesus, né, Marquinhos? Ali já tem tudo certinho, já vai orientando também. Fique ligado aí, pessoal da ação social, intercessão. Nós demos uma pequena pausa aí, por isso que nós não temos a programação certa de fevereiro, amém? Abril, é isso que você estava falando, né, pastora? Eu tô meio fora do ar ainda, é sequela da dengue ainda. Tô meio fora do ar. Tô chegando, nós estamos em janeiro, olha só. Eu vi que a pastora estava falando ali, eu falei, a hora que ela subiu, eu vou falar, não entendi, fala de novo. Mas amém. Amém, igreja? Obrigado, amém? Nossa programação de abril, amém?
Ô, glória! A programação de fevereiro, você já sabe, já foi. Fica ligado, teremos o nosso encontro com Deus, teremos muita coisa. Os jovens também já marcamos o nosso acampamento, já estão ligados aí com as datas. Fiquem ligados e participem em nome de Jesus. Quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez? Quem está nos visitando pela primeira vez? Ali, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus, Deus abençoe. Aqui tem alguém nos visitando pela primeira vez? Amém. Que Deus abençoe todos vocês que estão aqui pela primeira vez. Que vocês sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se vocês estão procurando um lugar para vocês congregar, eu tenho uma boa notícia. Vocês acharam um bom lugar nessa noite. Amém? Vocês acharam uma boa casa para vocês congregarem, uma família para vocês pertencerem. Amém? Em nome de Jesus, sintam-se amados e sintam-se à vontade em casa, em nome de Jesus. O pastor está lá em casa e já está mandando recado. Ele pediu para reforçar que terça-feira volta às celas normal da igreja. Amém? Lá na minha casa. Vamos estar ligados no grupo, eu ainda não dei alta para eles, né? Então vamos ficar ligados no grupo, mas fica esperto aí que se Deus quiser, terça-feira já estamos de volta aí na nossa programação, amém? E os nossos pastores estão ali em recuperação, para a glória de Deus, as plaquetas do pastor foi para 198 mil, Deus é bom? Para quem estava com 23, 24 mil de plaqueta ali, falei para ele aí, você passou pelo vale da sombra da morte aí, hein? Que estava um perigo. A pastora também estava bem, deu uma recaída, ela pegou o dengue novamente. Nós pegamos dengue junto, agora pegou de novo. Infelizmente, estamos passando por isso, amém? A literatura, tudo aquilo que é de dengue, você pode rasgar, porque tudo é novo agora. Pela literatura, você só pode pegar dengue daqui 3 meses, só que agora está tudo diferente. Então vai ser tudo atualizado, está tudo diferente. Infelizmente ela pegou de novo, as plaquetas dela deu uma caída, mas está estabilizado, não subiu, mas também não desceu, está estabilizado, mas eu creio que amanhã, a hora que nós iremos fazer o exame, eles irão cantar o hino da vitória, amém? Quero louvar a Deus pela igreja, quero louvar a Deus por todos que estiveram ali em casa, todos que passaram ali, estiveram orando, estiveram ali com a gente, intercedendo, mandando mensagens, se preocupando. Hoje eu consegui responder todas as mensagens, que era tanta gente preocupada, mandando mensagem, a gente naquele corre, naquele vai e volta. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja também, que não nos desampararam, foram lá praticamente todos os dias ungir, os intercessores foram ali ungir, foram ali orar, se preocuparam, foram visitar, mandaram comida pra gente. Eita, gente, foi bênção essa semana lá, hein? Essa semana foi bênção. Segunda-feira começou com a sopa, aí foi recuperando, só foi indo assim, foi chegando mais coisa ali, recuperando, chegou pizza, mas chegou tanta coisa, chegou açaí, né, só foi chegando, foi bênção. E às vezes eles estavam meio enjoados, né, aí eu tive que comer para não estragar. Para não estragar, mas estava tudo uma delícia, que Deus abençoe cada um. Eu não vou citar nomes, porque senão eu não quero correr o risco de esquecer de ninguém. Então Deus abençoe no geral toda a igreja, já agradeci no individual de todos, obrigado pelo amor e pelo carinho com a nossa casa, com a nossa família sacerdotal, que Deus retribua vocês em nome de Jesus. Eu creio que domingos nossos pastores estarão aqui, amém? Em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa palavra agora. Quero convidar nossa pastora, a pastora Maria. Ela estará ministrando em nossos corações. Se você puder, você pode dar um aplauso a Jesus pela vida dela. Amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que Deus tem uma palavra especial para liberar sobre a sua vida, sobre a vida da igreja nessa noite. Em nome de Jesus. Abra o seu coração e receba, abra os seus ouvidos e também escute aquilo que o Senhor quer falar. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu preciso. Ai, que medo.
Louvado seja Deus. Deus é bom o tempo todo, né? Deus tem cuidado dessa casa, cuidado desse povo escolhido do Senhor, separado do Senhor. E para a glória e honra do Senhor Jesus, essa casa tem um exército que não parou, continuou na batalha, conduzindo essa casa. E eu estou muito feliz com tudo que Deus tem feito. E antes de começar a ministrar, eu queria compartilhar algo com vocês aqui. Quando o pastor ficou internado aqui no UPA, e eu cheguei para ungir, que Deus deu uma direção para nós ungirmos ele. E quando eu cheguei, ele olhou assim, eu falei, eu vim te ungir. Ele abriu um olho assim, eu falei, fica em paz, que eu vim te ungir para a vida, viu? Ele falou, não é para extrema-unção não, né? Eu falei, e ele falou para mim, não é para extrema-unção não, né? Com aquele olho assim, eu falei, não, vim te ungir para a vida. Louvado seja Deus. E as plaquetas dele realmente estavam muito baixas, estava baixando, o diagnóstico era bem preocupante mesmo, né? E quando eu falei assim, eu falei, pastor, eu acredito que eles vão te transferir para o hospital. E ele falou assim, aí eu falei assim, a gente podia pleitear uma vaga ali na Santa Casa. Ele falou, eu quero ir para a Santa Casa. E a gente tinha que pleitear, porque ele fica na central de vagas, então não tem como escolher, né? HR ou Santa Casa não tem como escolher. E Deus é tão bom que ele falou assim, aí nós oramos e ali pedimos, né, a Deus, para Deus entrar com provisão com essa vaga, né? Foi tão assim interessante que eu tenho assim 2 amigas que trabalham na assistência social lá, e eu imediatamente liguei para elas, para Deus, né, para Deus tocar no coração delas e elas conseguirem aquela vaga para o pastor, né? E quando foi à tarde, para a glória de Deus, o pastor estava lá na Santa Casa. Quando foi no finalzinho da tarde, né? O pastor estava na Santa Casa. E foi maravilhoso. Eu cheguei lá, ele estava sentadinho no corredor, assim, né? Com aquela cara de assustado. Ele estava com bastante medo. Estava com bastante medo, né? Falei, pastor, fica tranquilo. Ele é muito obrigada, porque deu certo, nós conseguimos e tal, né? Mas eu quero aqui glorificar a Deus, porque o mérito dessa vaga não é minha, é de Jesus, viu? Por mais conhecimento que nós tínhamos, não foi a minha amiga que conseguiu, foi Jesus, tá? E eu entrei em contato com ela assim, muito obrigada, Jana, porque você conseguiu a vaga para o meu pastor. Ela falou, olha, não deu nem tempo de falar, quando eu cheguei o nome dele já estava na lista. Então, você vê o cuidado de Deus com o homem de Deus, né? Então esse mérito não foi meu, viu, Joe? Não foi meu, foi de Jesus. Jesus trabalhou. Então toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja dada ao nome santo e poderoso do Senhor. Então, por conta disso, eu quero uma salva de palmas para Ele. Para Ele, é por Ele, é para Ele, é tudo dEle, é por causa dEle. Labacheca, labassura, banaganai, reina corabalabaxô, brenébria. É Ele, pastor, foi Jesus que colocou o nome do nosso pastor primeiro da lista. Louvado seja Deus. É assim que Deus faz com o povo de Deus. Amém? Vamos continuar firme no propósito, né? Que é de Jesus. Então eu não posso levar um mérito que é de Jesus. Esse mérito é dele. Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 4. Enquanto você procura, eu vou fazer uma oração, se depois você quiser continuar comigo, amém? Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de nós estarmos aqui mais uma vez na Tua casa, para compartilhar, Senhor, daquilo que o Senhor já tem falado aos nossos corações.
Pai, em nome de Jesus, abra nessa noite, pela Tua misericórdia, o nosso entendimento, Pai. Que nós possamos ter um coração responsivo a tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Pai, nos ensina. Senhor, que Teu Espírito Santo flua, que o Seu Espírito Santo convença, que o Seu Espírito Santo nos leva, Senhor, a lugares que nós possamos ter um coração e um ouvido sensível a Ti, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo fale conosco, e a Tua palavra que diz que quando nós ouvirmos a Sua voz, Senhor, para nós não ficarmos com o nosso coração duro, Senhor, mas para nós termos o nosso coração quebrantado, ensinável diante do Senhor. Pai, nos ajuda, abre as arestas dos nossos olhos, para que nós possamos compartilhar esse tempo, assim como o Senhor ministrou, que eu consiga transmitir, que eu consiga falar tudo aquilo, Deus, que o Senhor falou comigo lá na minha casa. Pai querido, me ajuda, eu preciso de Ti, sem Ti, Senhor, nem eu nem nós não somos nada, Pai, mas que tudo seja por Ele, para o Senhor, que o Senhor cresça, e nós venhamos diminuir, Senhor, nós venhamos diminuir na Tua presença, Senhor, porque o que nós queremos nessa noite é ouvir a Tua voz. Sê conosco, Espírito Santo. Eu quero, Jesus, apresentar cada coração aqui, Jesus, diante de Ti, que cada coração seja como terra fértil, Pai, para ouvir a Tua voz. Que eles recebam essa semente venha germinar. Nós estamos aqui, Senhor, no propósito de estarmos cada dia mais plantados, mas nós queremos crescer, Senhor, plantados, mas crescer na graça do Senhor. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu tinha um tema ali que o pastor me ajudou. Sou muito ruim de tema, viu? Mas o pastor é uma benção. Amém? Quando ele perguntou o tema para mim, eu passei. Aí ele falou, você vai pregar? Eu falei, não, vou falar de Jesus, porque quem prega lá é você. E ele falou que eu ia pregar hoje. Eu falei assim, não, você que vai pregar. Mas aí ele não quis, né? Então, hoje vocês vão ter que me ouvir. Glória a Deus. Vamos lá. Amém? Tem aqui, isso. Plantados e em crescimento. Nós estamos plantados, mas nós precisamos continuar crescendo. Amém? Você não quer crescer? Nós temos que crescer para nós chegarmos na estatura perfeita, né? Quando nós estivermos na estatura perfeita, nós vamos ver as mansões celestiais do Senhor. Amém? Glória a Deus. Capítulo 4, no verso 8, verso 8. Eu quero deixar 2 versículos aqui, só para a gente falar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Está escrito assim, 4 de Filipenses, versículo 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Versículo 9: ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus de paz estará com vocês. Amém? Então aqui nós vimos uma passagem que Paulo, da preocupação de Paulo, né? Paulo preocupado em ensinar as pessoas. E ele diz assim, eu acredito, porque como ele diz essa palavra, finalmente, quando você diz finalmente, é porque você já falou várias coisas. Amém? Já falei várias coisas, então para terminar, eu vou te falar isso. Então, finalmente. Então, eu entendo aqui que Paulo,
ele já tinha dado várias palavras, enviado várias cartas. E essa passagem especialmente é uma passagem de exortação, onde Paulo chega em Filipe e ele começa a falar sobre o posicionamento que aquele povo precisava ter, aquilo que eles precisavam absorver nas suas vidas. E ele fala, e aí o que eu tinha orado ao Senhor quando Deus me deu essa palavra, até compartilhei algumas coisas lá na salinha de oração, do que Deus tinha falado, essa questão de estar plantado, que muitas vezes nós estamos plantados, mas o nosso crescimento, ele não é um crescimento de acordo com aquilo que Deus quer para nós. Então às vezes, não, eu estou na igreja, eu estou vindo, eu estou cultuando, mas o meu tronco, e eu falei disso sobre, eu me viro, eu me mexo, é horrível tirar foto minha aqui, tá ali a flor, é horrível, eu não sou fotogênica, não tenho nenhum lado assim, né? Mas tudo bem. E quando a gente fala, quando eu estava estudando sobre essa palavra e lembrando desse tema, e eu lembrei bastante do pastor Nilson, eu amei muito a ministração, porque ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou que nós somos boas ovelhas, porém nós estamos gordos. Por quê? Porque nós temos um mestre, e ele nos ensina, nos ensina, nos ensina, nos ensina, e nós estamos inchando, e ele falou, olha, você precisa se manifestar, a manifestação de Deus precisa ser crescente. E quando ele trouxe essa palavra, ele me chamou a atenção, e eu falei, Senhor, eu literalmente estou gorda, mas eu estou inchada também. Estou inchada de conhecimento. Você aprende, escuta pregação, faz seminário, faz aquilo e tal. Estou gorda de conhecimento. Mas e a manifestação do Espírito Santo na minha e na sua vida? Estou pegando um gancho aí, viu? Estou plagiando. Não é verdade? Então foi preocupante. E o pastor anterior a isso, ele também deu uma ministração e falou das ovelhas, falou da dracma, e eu estou comendo essas ministrações. E realmente nós temos um tempo que nós precisamos nos alinhar. E quando Deus falou comigo em relação a isso, eu quero trazer isso também para essa casa, de estar plantado. O Senhor tinha ministrado no meu coração, estava anteriormente, nem sabia que ia ministrar. E o Senhor estava falando sobre o dorso. O que é o dorso da nossa coluna? É a nossa coluna. E até eu peguei e tirei algumas situações. Tem os enfermeiros, tem os doutores aqui que vão me ajudar. Quando o dorso, nossa coluna, ela não está alinhada, para que serve esse dorso? Voltando aqui, né? Para que serve o dorso? O dorso é para deixar a nossa estrutura do corpo, para segurar a estrutura do nosso corpo. Sim, doutor? Então se eu estiver errado, corrige, doutor, né? O dorso é para equilíbrio, porque se você tirar um dedinho, cortar um dedinho só desse, você perde seu equilíbrio. Então é um conjunto. O dorso é para manter a nossa postura. Então eu comecei a imaginar o povo, a minha vida, a sua vida, como se nós fôssemos um esqueleto, e as nossas a nossa coluna, a nossa coluna, como é que chama ali, pastor, ou doutor? Como é que chama? As vértebras, né? As vértebras todas alinhadinhas. Ainda lembro, hein? Faz tempo. As vértebras todas alinhadinhas ali. Quando elas estão todas alinhadas, você não tem nada, você não sente dor, você anda bem, né? Teu irmãozinho ali que mexe com futebol, sabe que se tiver com a coluna tudo certinho, tudo bem, né? Vai tudo bem. Então nós estamos falando de nós como igreja. Quando nós estamos alinhados, posturados, com o nosso corpo equilibrado, vai tudo
Vai tudo? É isso. Então, eu estava pensando em nós como um tronco, porque nós estamos falando de estar plantado. Mas nem sempre quando você está plantado, o seu crescimento, ele é um crescimento bom. Você lembra quando você começa a plantar uma plantinha, você coloca ela, começa a crescer, ela começa a pender para um lado. A gente pega um pauzinho, uma escora, né, pastor? E a gente amarra ela ali, né? Aí ela vai crescendo, fica bonita, fica retinha. Daqui a pouco ela entorta de novo, você amarra mais para cima. Por quê? Porque precisa de algo para nos alinhar, precisa de algo para colocar aquela planta no lugar, deixá-la certinha para ela crescer saudável, para crescer reta, para crescer para cima. Amém? Está entendendo? Então muitas vezes nós somos esse dorso, nós somos essa coluna, e muitas vezes nós estamos com alguns probleminhas. E eu até tirei aqui, que eu falei assim, que Deus, quando nós estamos com a nossa coluna fora do lugar, Deus vem em a linha, né? Tem aqueles massoterapeutas, né, que pega a gente e quebra, parece que está quebrando. Já fui num que um dia virou meu pescoço, fiquei com medo. Fiquei morrendo de medo. Eu fui umas 3 vezes, eu senti, parece que eu estava solta, assim, misericórdia, não vou mais nesse lugar. Mas é verdade. Então, mas nós temos um massoterapeuta, um médico dos médicos, ele está aqui para nos alinhar. Ele está aqui para nos alinhar. Então, quando nós temos um tronco desalinhado, esse tronco mal formado, ele traz ali algumas deficiências. E essas deficiências, elas comprometem o equilíbrio, ela compromete o posicionamento. Amém? Então vocês me ajudam. Tem alguém comigo? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Jesus. Aí, quando nós tem uns probleminhas que dá na coluna, que entorta a coluna, né? Tem a lordose, tem a escoliose, né? Tem o bico do papagaio. Quem tem sabe como que é. Então, cada uma dessas deficiências na nossa coluna, ela pode causar algumas situações. Vamos supor, a lordose, quando ela dá, ela causa uma dor insuportável. Quando você tem muita lordose, é uma curvatura excessiva e você tem muita dor. Quando você tem a escoliose, ela é tipo, tem uns que falam C, tem uns que falam S, na coluna. Ela deixa o seu ombro assimétrico, você não fica reto, você fica torto. Sua coluna fica torta. Já viu algumas pessoas que andam e a coluna é torta? Por quê? Porque está fora do lugar. Então eu estou trazendo isso só para você entender aonde nós queremos chegar, porque eu quero chegar em algum lugar. Amém? Quando você tem o bico de papagaio, elas são umas lesões que dá na coluna. E as pessoas reclamam muito por dar esses problemas por excesso de peso, excessos de bagagem. Vai pegando aí, né? Tem tantas lutas, tantas provas, vai carregando, vai desalinhando, tô crescendo, vai dando a lordose, porque eu vou pendendo para outras coisas que Deus não quer que eu penda. Aí vai me dando as deformidades no meu tronco, na minha vida espiritual. Vamos ver se alguém consegue pegar aí. Porque eu não quero que você pegue aí não, é só para você entender, viu? O que eu pego aí é do pastor. Pega aí, não, eu não quero falar isso não, estou plagiando não. Mas é isso, o que eu quero dizer dessas deformidades no tronco, que é a nossa vida espiritual, é que quando nós não estamos alinhados, nós podemos começar a correr alguns riscos, carregando pesos, carregando bagagens que Deus já tirou de nós, mas nós insistimos em carregar pesos, nos trazendo deformidades, o nosso tronco espiritual, né? Trazendo ali, quando dá as escoliose, quando dá as lesões, e nós pendemos para lados que Deus não quer, vamos virando para lugares que Deus não quer que nós venhamos. Amém? Será que nós estamos entendendo?
Então eu não quero dizer da Verta, porque quem pode falar disso é a medicina, é o doutor aqui. Mas eu quero dizer para você que nós somos um tronco e nós estamos plantados. E se nós, mesmo plantados, nós temos que estar de forma que agrada o coração de Deus. Nós temos que estar de forma conforme a vontade e o propósito de Deus. Porque Deus, Ele sabe das nossas vidas. Às vezes você está sentado aí, você também está com problema nesse tronco. Eu não consigo enxergar. A palavra de Deus diz ali no Salmo 139, que Ele diz que Ele conhece o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso caminhar, certo? Então, quem está com problema na coluna, quem tem problema para deitar, tem problema para caminhar, tem problema para levantar. Então nós estamos falando que esse Deus, Ele conhece o nosso tronco. Ele conhece as nossas dificuldades. Ele sabe o que eu e você estamos precisando alinhar nas nossas vidas. Porque Deus, Ele não nos chamou para nós só ficarmos aqui, como diz o pastor Nisso, inchando de conhecimento como ovelhas gordas, ou de estar perdido dentro da casa de Deus, como o pastor Valdir disse, de estar perdido até dentro de si mesmo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que você é um tronco plantado, mas você tem que estar conforme a vontade de Deus para você avançar rumo ao destino que Deus tem preparado para você. Foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou para dar um norte, nos alinhar e nos colocar num lugar estabelecido conforme a vontade e o propósito dele para a nossa vida. Então, Paulo, aqui preocupado, ele chama a atenção, porque ele já tinha ensinado aquele povo. Voltando para a palavra, Paulo já tinha orientado aquele povo. Mas ele diz assim, que você e eu precisamos viver os frutos de tudo aquilo que ele já havia ensinado. Porque antes, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, ele diz os frutos do Espírito, que eu e você, como troncos plantados, firmados dentro da casa do Senhor, devemos ter. Que nós devemos ter paciência. Como ele diz assim, olha, vamos lá, vamos ver se eu anotei aqui. Se eu não anotei, nós vamos correr e vamos procurar. Tá aqui, Você precisa ter frutos do Espírito. Vamos voltar lá. Vamos achar aqui Gálatas. Oh Deus, quem acha aí, me ajuda. Gálatas 5:22. Olha o que diz Gálatas 5:22. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, se eu sou um tronco plantado dentro da casa do Senhor, eu tenho que ter, porque eu estou inchado, certo? Eu sou uma ovelha inchada, eu sou uma ovelha gorda. Então eu fui alimentada com esse alimento. Hein, Juninho? Sim ou não? Glória a Deus. Ó, Juninho olhou para mim, Então, estamos juntos. Glória a Deus. Então é sobre isso, amados. Se nós queremos estar realmente plantados, firmados na casa de Deus, nós temos que ter os frutos do Espírito, porque nós já adquirimos conhecimento. Porque Paulo chega para mim e para você nessa noite e diz: olha, finalmente eu vou falar para vocês, vocês têm que viver isso. E você está vivendo isso na sua vida? Você está tendo a temperança que o Espírito Santo falou, determinou, que nós temos que ter o fruto dele na nossa vida, para que nós venhamos andar e viver bem e tudo e avançar.
Porque nós falamos que nós queremos avançar, mas nós não queremos nos alinhar com a vontade e o propósito de Deus para a nossa vida. Nós queremos viver uma vida de mesmice, continuar engordando, levando os alimentos que nós... Porque aqui tem ensino, nós temos todo tipo de ensino. Nós temos consolidador, nós temos encontro com Deus, nós temos pré-encontro, temos acampamento, temos seminário, temos conferência, nós temos tudo. A mesa está posta, o alimento está sendo dado, e o que nós estamos fazendo com isso? Vivendo uma vida de mesmice, não desfrutando daquilo que Deus já liberou sobre nós. E muitas vezes, amados, eu ouvindo, eu fico triste. Agora você imagine Deus ouvindo isso. Eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, eu não vou mudar não. Como o pastor diz, né? O símbolo da Gabriela, né? Nasci assim, eu nasci assim, vou viver assim. Você sempre é assim, Gabriela. Vamos continuar sendo isso. Deus já deixou uma ordem para nós. Está rindo, né? Sabe? Está rindo. Então Deus já deixou uma ordem para nós. Ele falou: olha, se nós quisermos crescer em Deus, mesmo que nós estejamos plantados, mas aconteceu algo comigo, eu fiquei chateada. Eu quero dizer para você que quando colocou aquele pauzinho ali para firmar o tronco, você amarrou aquele pauzinho para segurar, e aquele pauzinho, aquela madeira cresceu, e quando você vai tirar, sabe o que tem lá? A marquinha do amarradinho. Quem já viu isso? É ou não é? Acontece, irmã Lúcia? Acontece, irmã Lúcia? Acontece. Porque quando a gente vai mudar, a gente tem as marcas, e essas marcas são as marcas de Cristo em nós, que são sinais da nossa mudança. As pessoas falam para nós, olham para nós e dizem: nossa, como você mudou, você está diferente. Ué, só comigo que as pessoas falam isso? Tem alguém aqui comigo? Então, amados, Deus, Ele tem feito tantas coisas, Ele tem dado tantos alimentos para nós, mas nós não precisamos só sentar e ficar ouvindo. Nós precisamos começar a praticar tudo aquilo que nós ouvimos de Deus. Os frutos do Espírito. E aí, Paulo, ele chega para Filipos e diz: Filipos, eu já falei para você, eu já expliquei para você, eu já falei para você tudo que você precisava saber, mas agora, finalmente, eu quero dizer para você que você precisa ser verdadeiro, que você precisa ser nobre nas suas ações, que você precisa ser correto em tudo aquilo que você for fazer, que você precisa ser puro, ter um coração puro. Eu quero dizer para você que ter o coração de Jesus, que a gente falava assim, a gente fala para as crianças, você tem um coração, eu falo para os meus netos, olha, você tem um coração puro, você está com o coração peludo. E muitas vezes nós estamos assim, com o nosso coração cheio de mágoa, cheio de ira, né, contenda dentro de nós. Mas essa noite Deus está te chamando, porque você foi chamado para viver os frutos do Espírito Santo, que é temperança, que é amor, que é longanimidade, que é amabilidade. Aleluia. E ele fala assim, ainda continua: coisa que é de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Pense nisso. Às vezes, amados, a gente espera tantas coisas, e Deus quer falar conosco de maneira tão simples. E eu trouxe essa metáfora dessa coluna para a gente entender que a nossa vida, se a gente não levar uma vida regrada, uma vida... E eu vou falar para você, às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou ser crente, é tão difícil. Não é não. É gostoso ser cristão, é gostoso vir na casa do Pai, é gostoso vir celebrar, é gostoso adorar o Senhor, porque é assim que Deus trabalha. Você viu, nós fomos lá no hospital falar com o pastor ali no UPA, e ele pedindo uma vaga, e a gente pensando, mas Deus, Ele não deixa os seus filhos dispensados com as suas mãos vazias. Deus, Ele olha pelos seus filhos.
Eu quero dizer para você que você está aqui nessa noite, Deus está olhando para você. Talvez você tenha aí algumas enfermidades espirituais, emocionais, que eu não consigo visualizar. Mas eu quero dizer para você que o médico dos médicos está aqui nessa noite. Ele quer endireitar, Ele quer colocar as coisas no lugar. Mas você está sendo convidado a viver um novo tempo em Deus. Você viu aqui a notícia? Antigamente, você pegava dengue cada 3 meses. A Vitória pegou dengue. Estava com 10 dias que estava com dengue, pegou dengue de novo. Olhei para ela de atrás do meu carro, estava esvaindo sangue pelo nariz e pela boca. Passou 17 dias ruim. Sabe o que é isso? Porque o inimigo está aí, ao derredor, buscando a quem possa tragar. E se nós não tivermos alinhado com o propósito de Deus e plantados, crescendo com formas que agradam o coração de Deus, porque às vezes a gente está crescendo, mas está crescendo deformado, crescendo do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha. E a palavra de Deus não é achismo. A palavra de Deus que o evangelho é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do maligno. Então eu vim aqui, amados, em nome de Jesus, porque nós passamos por esse vento, nós estamos passando por esse vento. E esse vento é um alerta para nós que nós devemos permanecer de pé. Porque o inimigo, ele busca quem possa tragar. Então eu estou aqui nessa noite te chamando para chamar você, para você pensar em tudo aquilo que você está vivendo. Se você tem os frutos daquilo que Deus falou para você viver os frutos que Deus falou. Olha aqui, ó, tem a mesa e eu estou deixando esses frutos para você desfrutar desta mesa. Porque eu estou plantado, mas eu quero árvores saudáveis, árvores que dão fruto. Aleluia. Aleluia. Como eu disse para você, quando nós não estamos bem, da nossa coluna, ela compromete até o nosso deitar. Eu não sei se tem alguém que tem problema de coluna, que quando vai deitar, tem que deitar de um lado, porque do outro não consegue. Não consegue andar, não consegue ficar em pé, não consegue ficar sentado. Mas essa noite, Deus, Ele nos chama porque Ele quer nos alinhar. O Espírito Santo, Ele está falando que Ele quer nos alinhar, queridos. Aleluia. Como eu disse para você, quando a gente planta aquela árvore, a gente põe aquela madeirinha para dar sustentação. E Deus, Ele não quer que nós vamos pendar. A sustentação está aqui dentro da palavra de Deus. Ei, calamachore, canta lamanaias. Aleluias. E quando, mesmo que tem sido difícil, mesmo que você tem que abrir mão de você, mesmo que você tem que abrir, sabe, falar assim, não, hoje eu vou dizer não para essa situação, hoje eu estou fechando essa porta para essa luta, para essa dificuldade que eu tenho dentro de mim, que às vezes a gente tem dificuldade dentro da gente e a gente não consegue lidar com elas. Mas a sustentação está aqui para deixar a sua árvore, para ela crescer rumo ao propósito que ela foi chamada, que é frutificar. Aleluia. Quero dizer para você que muitas vezes nós estamos aprisionados em situações e que nos impede de nós avançarmos. Nós ouvimos aqui o Joe, ele profetizando que Deus, Ele estava virando a chave de situações. E muitas vezes essa palavra já foi liberada para mim, para você. Muitas vezes Deus já falou comigo e com você. Tantas coisas que Deus já liberou para mim e para a sua vida. E nós não estamos vivendo o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque estamos dispersos. Porque estamos pendendo para o lado. Porque estamos fora do propósito que Deus tem para nós. E Deus, Ele quer nos plantar no centro da vontade dEle. Deus quer te plantar no centro da vontade dEle. Aleluia.
Eu até estava conversando com a minha nora e ela disse algo, ela sempre diz algo. E nós precisamos abrir mão para fazer coisas que vai chamar a atenção de Deus. E quando nós falamos de estar plantados, imagine você, nós temos uma mangueira. Qual que é o propósito da mangueira? Produzir o quê? Produzir o quê? Eu tenho um pé de manga. Qual que é a finalidade da manga? De produzir? Ela vai produzir outra coisa? Não, ela vai produzir manga. Então, que esforço ela faz para produzir a manga? Que esforço a manga faz para produzir o fruto? Nenhum esforço, porque é natural para ela fazer isso. Nenhum esforço. Ela é um pé de manga, vai produzir manga. Que esforço ela vai fazer? Não, é natural para ela produzir essa fruta. Não é? Está no DNA dela produzir manga. Ela não precisa fazer esforço. E se você está plantado em Jesus, que é o tronco da árvore da vida, você precisa produzir os seus frutos. Quais são esses frutos? Nós falamos o tempo todo aqui dos frutos. Você está plantado na árvore da vida, que é Jesus. Amém? Quais são os frutos que você está produzindo? Assim como Paulo falou para a igreja de Filipe, ele também falou sobre os frutos lá em Gálatas, como nós lemos assim. E eu gostaria que você pensasse. Está todo mundo tão quietinho. Pense. É natural para a manga produzir frutos. E quais são os seus frutos? Deus te chamou para você ser plantado no jardim de Deus. Para você ser uma árvore alinhada no jardim do Senhor. Você é a árvore de Deus. Você foi chamado para crescer e dar frutos, e frutos saudáveis. Mas para nós darmos frutos saudáveis, nós precisamos produzir os frutos do Espírito. Você tem sido temperante? Você tem sido amável? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. O inimigo, ele tem tentado roubar todos os adubos que te fazem uma árvore saudável. E nessa noite, eu gostaria de pedir para você se colocar de pé, em nome de Jesus. Porque a palavra disse aqui para nós: pensem nessas coisas, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Não sou eu que estou dizendo, é Paulo que está dizendo. Sabe, amados, é fácil você fazer a sua vontade. É fácil você decidir por aquilo que você gosta. É fácil. Muitas vezes Deus manda você dar passos em situações que você tem a sua justiça. E você fica relutante. Mas quando você consegue, você mostra para Satanás os frutos do Espírito que está em você. E Deus, Ele quer te plantar. Você está plantado, mas Ele quer te plantar em terra fértil, para que você cresça
diante da estatura que Ele quer para você. E muitas vezes nós não queremos abrir mão, nós queremos continuar no pecado, nós queremos continuar na religiosidade, nós queremos continuar levando a vida de qualquer jeito. Eu sou dona da verdade, eu que sei tudo. E você não para ali para ouvir aquilo que Deus tem para falar para você. Que muitas vezes, amado, você até tem uma linha de raciocínio que a sua verdade, ela é verdade para você. Mas a nossa verdade, ela nunca pode ser a verdade absoluta. Nós precisamos nos render diante de Ti e dizer para Ele: Pai, eu quero viver os Seus propósitos para mim. E para eu querer viver os propósitos de Deus para a minha vida, eu preciso abrir mão de certas situações que me possam fazer viver esses frutos. Que é ter a temperança. Não, comigo é assim, eu resolvo, é assim. Escreveu, não leu? Pau. Não, eu não engulo desaforo, não levo desaforo para casa. Fulano virou a cara para mim, é problema dele. Fulano me cumprimentou, eu também não vou cumprimentar. Mas eu quero dizer para você, amados, que Jesus, Ele é o maior exemplo de sofrimento que nós podemos ter. E Ele fez isso, passou por toda aflição, por causa de mim e de você. Talvez você entrou nessa noite aqui e falou assim: mas eu queria ver outra coisa, eu queria ouvir outra coisa. Mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está aqui, falando para você que você precisa mudar o teu temperamento. Você precisa mudar as lentes que você tem visto as coisas através da sua vida. Mude a sua ótica, a sua visão. Precisamos voltar à essência de Cristo. Você quer viver o propósito de Deus? Então você precisa se alinhar. Você precisa deixar que Deus coloque essa espinha dorsal no lugar, esse tronco alinhado com o propósito da vontade dEle para você. O Espírito Santo está aqui. E eu gostaria que você olhasse assim para dentro de você. Porque às vezes as pessoas falam assim: não, eu não peco para ninguém. Eu já ouvi isso. Eu não tenho pecado, não. Tem pessoas que ainda falam isso: eu não peco, não. Não, eu não tenho mágoa de ninguém. Eu não tenho mágoa de ninguém. Canta lá mais. Deus quer te levar a você ter relacionamento com Ele. E você não vai ter um relacionamento com Ele se você não conseguir abrir mão de tudo aquilo que você tem construído de dureza dentro de ti, dentro do seu coração, dentro de você mesmo. Deus quer levar você a viver um novo tempo. Você está um novo plano para você avançar, como nós estamos falando aqui de avançar. Mas para nós avançarmos, nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E você está disposto a fazer aquilo que não é natural para você, aquilo que fere a sua natureza, mas que agrada o coração de Deus? Você está disposto? Quanto você está disposto a abrir mão para viver o propósito de Deus? Quantas coisas você precisa abrir mão para viver o propósito de Deus? Nós também temos as nossas dores, nós também temos as nossas aflições, mas nós estamos escondidos atrás da cruz de Jesus. Quantas vezes a gente vem passando por lutas, por dificuldades, mas a gente se esconde atrás da cruz de Jesus. Somos melhores? Não, não somos. Somos perfeitos? Não somos. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu sinto em dizer isso para você. Se você não se alinhar com o propósito de Deus, você se alinha com o propósito do diabo.
gente não faz a vontade de Deus, a gente obedece